Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode extrair os balanços da CVM utilizando o Python. Então bora aqui pro computador que eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Bom, o primeiro ponto é você saber onde estão esses balanços. Se você digitar no Google dados CVM, você vai chegar nesse sitezinho aqui. Aqui você vem em conjunto de dados, depois vem em companhias. E aqui a gente tem os dados de todas as empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, todos os dados que elas enviam para a CVM. ITR, DFP, formulário de referência. O que a gente vai pegar hoje é a DFP, que é o fechamento ali de ano de todas as empresas da Bolsa de Valores, beleza? Então vamos olhar aqui o DFP, que é esse linkzinho aqui. E aí existem três formas de você puxar os balanços de DFP, que é o balanço ali de fechamento de ano fiscal. A primeira forma é você puxar no dedo, você vai no recurso aqui e baixa a planilha. Então vamos baixar a planilha aqui, ó. Se a gente abrir, a gente vai achar aqui o zip, na verdade, né? Baixar o zip. A gente vai ter todas as planilhas aqui com os balanços, balanço patrimonial ativo, balanço patrimonial passivo, demonstração de resultado de exercício. A segunda forma é a forma um pouco mais hardcore, que a gente vai fazer aqui agora com Python, que é entrar nesse linkzinho aqui que eu acabei de clicar, ó, vou mostrar para vocês. Esse linkzinho aqui com histórico desde 2010, que vai dar pra gente o histórico de 2010 a 2022 com a DFP. E aí, existe o terceiro modo que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, que aí vamos imaginar, vamos abrir de novo o zip aqui, que qualquer zip que você baixar aqui vai ter essa mesma estruturinha aqui com as planilhas dentro. E aí você tem a opção, você abrir uma planilha propriamente dita e pegar os dados, então a gente vai concatenar todas essas planilhas aqui num banco de dados só. É exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo, inclusive. E a segunda forma, a terceira, na verdade, né, de você pegar os dados é um formato um pouco mais otimizado. A CVM ela demora para disponibilizar os balanços aqui no site, na planilha. Demora uns 2 a 3 dias. O que você pode fazer é vir aqui nesses links, ó, nesses endpoints, e pegar o balanço, ó. Se você botar aqui, ó, digitar Enter, você vai baixar o zip, um outro zip, ó. Esse aqui é um outro zip. E aqui dentro desse zip aqui, que é um pouquinho menor, a gente vai encontrar o balanço de alguma empresa através de um XML. Eu vou abrir aqui quando tiver concluído o download. Beleza, a gente chegou aqui, ó, no XML. E esse XML aqui ele vai estar disponível no minuto seguinte que a empresa divulgou o balanço, beleza? Então isso aqui é uma forma um pouco mais hardcore, demora bastante, exige muito mais código, não tem por que a gente fazer isso. Até porque aqui a gente já tem o histórico de 2010 a 2022. Aquilo ali é só se você quiser operar modelo de muita alta frequência ali. Aquilo ali é só se você quiser realmente o resultado na mesma hora dentro do seu banco de dados. Mas aqui você já tem um histórico de 22 anos de todas as empresas da bolsa canceladas, ativas. Então você já consegue fazer 90% das coisas que você precisa. Então vamos lá para o nosso código. Finalmente aqui vamos abrir o nosso Jupyter Notebook. E aqui tem uma coisa que você tem que fazer antes. Na pasta que você for criar o seu código, cria também uma pasta chamada dados CVM. É aqui que a gente vai colocar esses zips, a gente vai baixar esses zips dentro do nosso computador e a partir disso a gente vai extrair os dados. Então cria uma pastazinha onde vai ficar armazenado esses zips e aí a gente dentro do nosso código a gente vai trabalhar com essa pastazinha aqui, ok? Para a gente ter isso da melhor forma possível no nosso computador mais organizado e tudo mais, tá? Então vamos voltar para o Jupyter Notebook e qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é importar o Pandas, SPD, importar o módulo de request, para a gente dar o request aqui na nossa URL, já você vai entender o que é isso. Importar o módulo hoje, importar o zip file também, porque é o módulo que a gente vai zipar esses arquivos. Breno, o que é módulo? Como é que importa isso? Como é que eu baixo o Pandas? Como é que eu baixo o Jupyter Notebook, não sei o que? Aqui na descrição tem um mini curso gratuito de Python. Se você quiser, eu faço um projetinho ali, uma análise de dados do setor bancário no Brasil. Eu testo se cotação seguiu lucro no longo prazo aqui no Brasil, no setor bancário. E outra coisa que tem aqui na descrição também é uma aula dia 15 de agosto. Vai ser uma aulazinha também gratuita de Python, que eu vou fazer um projeto de um backtest de Factor Investing aqui no Brasil. Vou criar um modelo de investimento dentro da aula. E também vai ser a abertura da minha primeira turma do curso de Python, código.py. Vai ter uma condição especial. Então se inscreve aqui, tanto no mini curso quanto na aula gratuita de Python, que vai acontecer dia 15 às 8 horas, tá? Segunda-feira que vem, 8 horas da noite. Mas voltando ao nosso código, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar o diretório atual, dando um get cwd. E depois a gente vai mudar o nosso diretório para o nosso diretório atual. E também pegar o dados CVM. Por que eu estou fazendo isso aqui? Primeiro que isso aqui funciona em qualquer computador. Então se você tiver aí, quiser copiar o meu código, não tem problema. O diretório que você tiver, ele vai pegar. E depois a gente vai fazer aqui, vai mudar para o dado CVM, porque é onde a gente vai baixar os nossos arquivos. Beleza? Então se a gente rodar aqui, a gente vai trocar o nosso diretório, onde a gente vai baixar os arquivos. Qual é a próxima coisa que a gente tem que fazer? É criar o nosso range aqui de anos, que a gente vai baixar os arquivos, que é 2010
2023, e depois pegar a nossa URL base, deixa eu botar aqui anos, não sei por que não foi, e pegar a nossa URL base, que é essa URL aqui que eu acabei de mostrar para vocês, onde tem as DFPs. A gente vai dentro desse link aqui buscar as DFPs, beleza? Então vamos dar nossa URL base aqui, botar tudo entre aspas. E a partir da nossa URL base que a gente acabou de montar, a gente vai criar um for, um loop, né? E vai baixar os arquivos que a gente precisa, request.get, dando get para nossa URL. Então a gente vai aqui na nossa URL e buscar os arquivos dando o método get, tá? Usando a nossa URL base que a gente acabou de definir, mais o nome do arquivo, que no caso a gente vai usar uma fstring aqui, dfp cia aberta. E aí a gente vai usar um ano que a gente está rodando aqui dentro do nosso loop, .zip, fechar a nossa string. Depois vamos abrir esse arquivo, né, para a gente baixar ele de fato no nosso computador. Vamos pegar aqui o arquivo que a gente acabou de definir. Vamos dar um... Ops, peguei duplicado aqui, problema não. A gente acabou de definir, vai abrir nesse modo aqui. E vamos baixar de fato ele no nosso computador, utilizando o download.content, que é a variável que a gente acabou de criar aqui no request.get. Então a gente vai criar nossa variável e vai dar o download dessa variável aqui, utilizando o content aqui, esse atributo, e dando write aqui dentro do nosso computador. Então beleza, vamos rodar isso aqui, vamos ver se está tudo certinho. Bom, não está tudo certinho, né? Tem que mudar aqui para o cia, senão a gente não vai conseguir rodar. E faltou não só mudar essa parte aqui de baixo, como essa partezinha aqui de cima também. Então vamos botar o A aqui e agora vai rodar tudo bonitinho, a gente vai conseguir baixar os nossos arquivos. Beleza, se a gente olhar aqui a nossa pastinha do dados CVM, a gente acabou de baixar todos os DFPs, todos os zips bonitinho. Vamos até olhar aqui, ó. Se a gente olhar, a gente vê que tá tudo certinho no nosso zip. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? Vai pegar as demonstrações dentro desse zip. Então vamos lista demonstrações 2010, 2022, vamos criar uma lista aqui. Vamos pegar o nosso diretório atual novamente, porque lembra, a gente mudou o nosso diretório. Por que eu tô pegando o diretório? Porque agora dentro desse diretório atual, esse diretório aqui que a gente baixou os arquivos, a gente vai zip a zip, e dentro de cada zip, deixa eu ver se tá aberto aqui ainda, tá assim. Dentro de cada zip, a gente vai dentro de cada planilha pegar os dados. Então a gente vai criar dois loops, primeiro o loop rodando zip a zip, depois o loop rodando planilha a planilha. Beleza? Então vamos lá. A gente pode fazer aqui um for arquivo em os.listdir, que a gente vai estar listando aqui o diretório que a gente está. E a gente vai pegar o diretório atual, que é o que a gente acabou de fazer, tá? Vamos rodar aqui. E aí a gente tem que criar um ifzinho aqui, porque como a gente está listando o diretório, às vezes o Jupyter Notebook deixa um arquivo oculto dentro do diretório. Então a gente tem que deixar aqui um if arquivo igual a ponto .ynb checkpoint. A gente vai passar, caso contrário, a gente vai realmente ler o nosso arquivo. Deixa eu botar aqui bonitinho para vocês conseguirem enxergar bem. Beleza. Agora a gente vai zipar o nosso arquivo, arquivo zip, igual a zip file. Aí a gente entra com maiúsculo aqui, zip file. Agora que a já deu o zip do nosso arquivo, a gente pode simplesmente fazer o nosso for dentro das planilhas. Então for planilha em arquivo zip, .namelist, entre parênteses. E agora a gente vai pegar a nossa demonstração em cada planilha. Então, cada planilha dentro do nosso arquivo zip, a gente vai dar um read CSV, que já está até aqui no meu Ctrl+C, Ctrl+V, para a gente não perder tempo digitando isso. Então, read CSV aqui, read CSV, que é uma função do Pandas. E aí, aqui eu ainda deixei uma otimizaçãozinha de memória, porque tem uma coluna que é uma categoria que a gente vai filtrar, já você vai ver isso. Eu botei uma otimizaçãozinha de memória aqui, para a gente não perder muito tempo com ela. A separação aqui, mesmo sendo um CSV, que é separado por vírgula, a CVM utiliza os dois pontos, e é importante a gente colocar esse encode aqui para o nosso código não bugar, beleza? Então a gente vai pegar essa demonstração e colocar aqui dentro da nossa lista. Dentro da nossa lista a gente vai dar um append na nossa demonstração que a gente acabou de criar. Por que a gente está fazendo isso? Porque com essa lista a gente consegue em cada data frame colocar dentro dessa lista e depois concatenar tudo, juntar tudo num data frame só, num tabelão só, tá? Então a gente vai fazer isso, que é a forma mais otimizada de fazer. Só coloca uma lista dentro do loop e depois só que você concatena. Não faz o pd.concat, se você já programa sabe o que é isso, dentro do loop, porque isso vai consumir muita memória à toa do seu computador, beleza? Não é uma forma otimizada de escrever o código. Então beleza, vamos rodar isso aqui, vamos ver se tá tudo certo também, se eu não fico omitindo nenhuma bobagem.
Beleza, se a gente rodar aqui, agora a gente vai começar a fazer o nosso read CSV em cada demonstração. Esse aqui vai demorar um pouquinho, porque agora a gente vai rodar todos os CSVs, e aí depois a gente vai concatenar esse negócio. Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar a demonstração, eu vou botar aqui, base de dados, igual a pd.concat. A gente já pode ir criando o programa, enquanto tá rodando aqui não tem problema nenhum. pd.concat demonstração, vou dar um print aqui em base de dados, porque aí a gente consegue ver, visualizar nossa base de dados. E, além disso, eu vou começar a tratar essa base de dados. Eu já tô cansado de ver como essa planilha é, então eu consigo tratar ela mesmo sem ver ela. Aqui na EduFinance a gente tem uma base de dados interna na empresa, então a gente já cansei de ver esse site da CVM também. Então, se a gente pegar aqui a nossa base de dados, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai separar uma coluna que tem junto o nome da demonstração financeira e se ela é consolidada ou individual também. Essas coisas juntas para mim não faz sentido. Você quer filtrar alguma coisa, você tem que filtrar as duas ao mesmo tempo e não faz sentido nenhum. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é filtrar esse tipo de informação, criando duas colunas aqui com ind, que é consolidado ou individual, e tipo DEM, que é o tipo da demonstração financeira, demonstração de resultados de exercício, balanço patrimonial e tudo mais. Então a gente vai botar aqui igual base de dados. Vai pegar a coluna, que é a coluna junta, e vai dar um split nessa coluna, utilizando o hífen, porque ela é separada por hífen as informações, dando expand aqui igual a true. Beleza? Então vamos, beleza. Então tá, outra coisa que a gente vai fazer também é... Esqueci de botar o base de dados aqui. E aí a gente vai botar o base de dados aqui embaixo de novo. E aí agora a gente vai pegar essas colunas que a gente acabou de criar e dar um strip nelas. Por que a gente vai dar esse strip? Strip é uma função do Pandas para você tirar esses espaços vazios. Então, como elas estão separadas por hífen, tem um espaço, hífen e espaço. As colunas, elas vão com esse espacinho na versão final. Então a gente tem que tirar esse espacinho que aparece usando str.strip. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para a coluna de tipo de demonstração financeira. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, não tem problema nenhum. O programador que é programador faz isso. E, por último, a CVM ela envia para a gente não só os últimos balanços, como os penúltimos também, a cada planilha. E a gente não quer essa porcaria, a gente só quer o último balanço. Então a gente vai pegar o nosso base de dados aqui, e aí a gente vai filtrar apenas o último balanço. Então a gente vai ver ordem exercício, diferente de penúltimo. Beleza, vamos filtrar isso aqui, vamos ver se já rodou o nosso programa. Opa, já rodou, legal. Vamos rodar aqui embaixo então. Só vamos tomar cuidado aqui que a gente botou demonstração em vez de botar nossa lista, né? Aí não vai funcionar nunca. Vamos dar o nosso concat aqui, beleza? E aí se a gente dá esse pd.concat, a gente tem a nossa base aqui, ó, bonitinha, legal. A gente já tem a nossa base de dados funcionando de forma bem interessante, beleza? Então agora a gente pode fazer o que? A gente pode tratar a nossa base de dados, que é o que eu estava fazendo aqui embaixo agora. E aí, depois que a gente tratar a nossa base de dados, a gente tem que saber qual é a lista de empresas e demonstrações financeiras para a gente realizar nossos filtros, né? Então a gente tem que pegar a lista de demonstração financeira. Vamos pegar aqui, ó, base de dados. E qual é a coluna de demonstração financeira? A gente acabou de criar, né? Tipo de demonstração. Então a gente vai pegar aqui, ó, tipo de demonstração, ponto unique, para a gente pegar os valores únicos. E aí vamos só esperar o nosso programinha rodar aqui. Enquanto o nosso programa não roda, a gente pode até criar outra coisa aqui, ó, lista de empresas. Então as listas de empresas, vamos pegar aqui, ó, base de dados. Mesma estruturinha para a gente saber quais empresas estão disponíveis. Só que aqui a gente vai pegar o nome da coluna que tá, o nome das empresas, que é essa aqui, ó, denominação companhia, e colocar aqui. E aí a gente pode dar um print aqui, ó, lista empresas. Ops. Lista empresas. Vamos rodar aqui, ó, primeiro lista de demonstração. Não, o print dela também pra gente ver. Ó, a gente consegue pegar, ó, balanço patrimonial ativo, demonstração fluxo de caixa, demonstração de valor adicionado e tudo mais. E a lista empresas, a gente consegue fazer a mesma coisa. A gente, ó, tem uma listinha aqui. A gente pode transformar essa lista no que a gente quiser, pesquisar alguma coisa nela e tudo mais. Só que aqui, para pegar como exemplo com vocês, eu vou pesquisar coisas da VEG. Então, como é que a gente pode pesquisar o balanço da VEG dentro dessa base de dados aqui, ó? Se vocês derem uma olhada, a nossa base de dados tem 12 milhões de linhas e 20 colunas, o que dá mais ou menos aí 240 milhões de dados. Então essa tabela aqui tem 240 milhões de dados, tá? Não é pouca coisa não, é uma tabela bem extensa aqui no Pandas. E como é que a gente pode achar então os dados da VEG? A gente pode simplesmente dar aqui, ó, VEG DRE, sim, eu estava com uma colinha no meu Ctrl+C pra gente não perder muito tempo. VEG DRE. E aí, essa base de dados que eu colhei aqui
simplesmente a gente vai fazer os mesmos filtros que eu fiz aqui em cima. Ah, Breno, como é que eu faço isso aqui? Eu não sei, mexer no pandas, não sei o que. Lembrando, mini curso na descrição, aula gratuita dia 15, semana que vem, eu fazendo um projetinho. Mas o mini curso é bem completo, são quase 2 horas de conteúdo. Clica lá e se inscreve, beleza? Então você bota igual aqui a VEG, que é o nome da VEG na CVM. Eu quero a demonstração de resultado, eu vou pegar aqui os dados de receita da VEG e eu quero a demonstração consolidada. Então vamos dar um print aqui também, na hora de rodar. Se a gente rodar isso aqui bonitinho, a gente vai ter agora ó, os dados da VEG, beleza? De 2010 até 2021. E aí a gente consegue aqui em 2021, ó, a gente vê toda a evolução de receita da VEG. Ó. Evolução de receita desde 2010 até o ano de 2021. Isso aqui foi só a forma que você tem de puxar os dados da CVM. Óbvio que você ainda pode tratar bastante esses dados aqui, tirar essas colunas aqui, não olhando aquela planilha mãe que eu falei para vocês que tem o XML. Enfim, existem N formas de você tratar ainda esses dados, mas isso aqui era uma forma de você, como você podia pegar esses dados lá na CVM. Se você conseguiu fazer aí, não esquece de dar um like aqui embaixo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.